Novos horizontes. A partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Muito boa tarde, Santo Ângelo. Boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul. Boa tarde a você também que nos acompanha através da nossa live no YouTube, no Facebook e, claro, através das ondas da Rádio 104.7, Rádio Novos Horizontes FM. Vamos começando o Cafezinho Missioneiro nesta quinta-feira gelada, 11 graus de temperatura na capital das Missões. A chuva agora deu uma trégua e a gente segue com a programação sempre, né? De segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento e URI, um portal para a vida. Hoje temos mais uma convidada especial e eu deixo na apresentação da convidada Dani Schneider. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Dudu. Muito obrigada. Boa tarde, ouvintes. Muito bom. Mais uma quinta-feira. Hoje sem chuva, um friozão, mas bem melhor. Então a gente está hoje, a ideia, a gente conversar um pouco hoje sobre cultura e história das missões, inclusive essa vai ser a pauta de todas as quintas-feiras, a gente sempre vai trazer algo cultural, de turismo, enfim, para a gente falar sobre outros assuntos diversos. E hoje então falaremos um pouco da história das missões, os 400 anos, e eu tenho uma citação aqui do Marcus Garvey que diz o seguinte: um povo sem conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. As missões não são apenas um capítulo da nossa história. Elas são a nossa identidade. Em seus 400 anos, revisitamos não apenas as ruínas, mas as memórias vivas que nos formam como um povo missioneiro. Hoje a gente quer explorar um pouco esse legado cultural tão rico e tão profundo que nós temos aqui na nossa região. A ideia é a gente conversar então sobre os preparativos dos 400 anos das missões, oportunidades geradas por essa data e como que isso pode potencializar mais ainda a nossa região. Estou muito feliz de receber aqui hoje a Marta Antônia Benatti, minha amiga, né, conhecida, aniversariante do dia. E a Marta, então, ela é formada em Comunicação Social pela Unicinos, tem MBA em Marketing, Gestão e Estratégia de Mercado, já passou pela Tribuna Regional, já passou pela RBS, já passou pelo Sebrae e atual diretora do Caminho das Missões e com um profundo conhecimento para a gente ter esse papo aí leve, descontraído e profundo. Marta, muito bem-vinda e muito obrigada pela tua presença. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu. Nossa, estou muito feliz. Você sabe o quanto eu amo. Eu sempre digo que eu não nasci na região das missões, mas com certeza minha alma é missioneira. E o meu espírito, com certeza, também está por aí. Não sei aonde, mas está por aí. Mas está por aqui. Está por aí. Excelente. Marta, eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma riqueza de conversa aqui, porque eu sei do quanto que tu entende, do quanto que tu leva, né, para vários lugares a nossa história, enfim, o quanto que tu trabalha por isso. Todas as vezes que eu precisei de algum auxílio, né, de alguma ajuda para algum projeto, não tive dúvidas a quem recorrer, né, foi contigo. Então, eu acho que essa entrevista de hoje ela vai ser muito rica. Quem está ouvindo vai poder entender um pouco mais e eu acho que é necessário que a gente fale disso, né? Eu sinto falta, muitas vezes, da nossa gente, da nossa comunidade, trabalhar mais isso, conhecer mais a nossa história, vender mais a nossa história, né? E a ideia é que a gente tenha hoje, que a gente potencialize, então, hoje, mais a nossa história através dessa entrevista. Eu começo te perguntando exatamente isso. Então, como que a história missioneira tem sido preservada em Santo Ângelo? Dani, esse papel da imprensa é fundamental para que a comunidade se integre e se sinta pertencer a este momento histórico. Então, hoje, se a gente pensar em atividades e eventos, não é só isso. Nós temos que nos sentir pertencentes a histórias. Nós somos a história das missões. Cada família, cada pessoa, ela faz parte disso.
E é só assim que a gente vai conseguir realmente avançar no turismo e ter uma imagem positiva. Às vezes a gente olha para outras regiões, né, que estão bem desenvolvidas turisticamente, e a gente pensa, vamos trazer gente de fora para palestrar, para conversar, para falar sobre o turismo. Cara, nós temos muita gente boa aqui na região, aqui em Santo Ângelo. E o que falta? A gente olhar para dentro da gente, olhar para a nossa comunidade, olhar para a nossa história. Saber falar sobre a região das Missões. Essa deveria ser, assim, a lição de casa de cada santo-angelense. Teria que saber o que significam os 7 povos das Missões. O que foi a história das Missões. A importância que ela teve e tem na nossa vida até hoje. Sim. Eu tenho a impressão que a gente estuda isso na escola, aqui em Santo Ângelo, né, na minha época de escola. Hoje é obrigatório, né, Dani? A gente estuda isso, mas acaba que isso vai se perdendo, né? Exato. E essa parte de conservar, de perpetuar, acaba se perdendo, assim, com outras coisas. E essa palavra que tu falaste, do pertencer, na minha opinião, humilde opinião, é o que move as pessoas a ter um propósito, né? O sentimento de pertencimento. Eu percebo que às vezes nós nos perdemos nisso, né? No pertencimento, assim. Alguns projetos que a gente já fez, inclusive, que a gente desenhou e que a gente estudou, nós tivemos alguns dados, assim, que são muito chocantes, no sentido de repasse de informação e de conhecimento da comunidade mesmo, da nossa história. Eu lembro de um dado de uma vez, claro, isso já deve ter modificado, mas que o turista, ele ficava em média 45 minutos aqui na cidade quando ele chegava e depois ia para São Miguel, enfim, ia fazer outras coisas, buscar outro tipo de passeio, enfim, né? E quando ele chegava aqui, até se viesse sozinho, não tinha muita referência, se perguntava, não tinha muita referência, não tinha uma resposta de onde ir, do que fazer para conhecer mais, e acabava que ficava muito mais do mesmo, né? A igreja, e aí alguns outros pontos, e o ônibus levava o nosso turista, né, para longe. E não é obrigação, na verdade, do turista saber, né? Eu acho que é uma obrigação da comunidade, da nossa cidade, em receber essas pessoas, conhecendo, né? Tendo conhecimento de causa da nossa história, para que nós demos motivo, então, para essas pessoas saberem. Só que nós não nos apropriamos disso, né? Como que tu enxerga isso? Porque tu tem uma trajetória gigante, muitos anos já, tá à frente, é diretora do Caminho das Missões, é uma conhecedora, tá sempre fazendo eventos, tá sempre fomentando, tá sempre estudando, tá sempre trabalhando nisso. Como que tu enxerga essa questão do pertencimento e da comunidade abraçar a nossa história e se apropriar disso? Eu vejo hoje como uma grande oportunidade os 400 anos. Talvez as pessoas precisam de um motivo maior para que elas se conectem com todo esse processo. E o conhecer, saber da história é a primeira coisa que a gente tem que... É a liçãozinha de casa, né? Tu falaste em o que fazer em Santo Ângelo, por exemplo. Culturalmente falando. Exato. As pessoas perguntam, o que fazer? Tem a catedral, ali o museu e acabou aí. Isso. Nossa, Santo Ângelo é um município. Nós temos uma cidade riquíssima em atrativos. Dá para caminhar o dia todo, dá para visitar de carro. Nós temos lugares lindos que hoje, né, nessa era instagramável, aí rendem lindos registros fotográficos, né? Sim. E que deixam as pessoas felizes, que melhora a autoestima delas e que também... Então, são dois lados, né, Dani? Quem está aqui e acolhe, que é o santo-angelense, e é o turista, é o visitante que chega de fora. Porque essa conexão é que vai fazer com que a gente tenha uma nova imagem de Santo Ângelo e da região. Isso eu estou falando em termos da cidade. Aí, se a gente olhar o nosso interior, que é
cheio de atrativos. Talvez os produtos ainda estejam em formatação, mas os atrativos estão lá. Sim. Nós temos aquela região do Sossego, que é lindíssima. Lindíssima. Com o museu, que não é um museu, na verdade é um memorial, a igreja, que é charmosa, que é igual a qualquer igreja do interior da Europa, né? Nós temos a cascata, as casas, aí a gente vai para Buriti, toda aquela história da etnia alemã, da igreja luterana, do santuário da Buriti, lá da Nossa Senhora Salete, que rende lindíssimas fotos, porque o cenário é encantador. E aí a gente tem aldeia Guarani, a gente tem uma outra região aqui do outro lado de Santo Ângelo, que é o santuário de Schenstatt. Nós temos também o antigo seminário, né, que hoje é a FASA, que é um lugar lindo para passear. Então, a gente tem muita coisa que qualquer turista pode se encantar. A Casa Combina, que é um charme, né? E com produtos de artesanatos diferenciados, né? Que é muito bacana isso, com degustação de uma gastronomia. A nossa conhecida torta missioneira, que era antigamente da Casa Kemper House, né? E que hoje está lá, tomar um chá, um cafezinho. Nós temos cafeterias, temos restaurantes excelentes. Então, eu acho que Santo Ângelo, assim, tem que olhar mais para a cidade, mais para o município. E ver o que tem de bom, né? Eu acho que, assim, se alguém está nos ouvindo agora, não sei se as pessoas costumam fazer os passeios que nós temos aqui, né? Porque... Acho que não. Então, como que eu vou oferecer para quem está chegando e não conhece a minha cidade, se eu mesma não conheço a minha cidade, né? Não faço fazer uma caminhada, olhar de fato a cidade, conhecer a minha história. Porque é isso, quando eu não sei de onde eu vim, eu não tenho uma identidade, né? Eu não sei o que aconteceu antes. E a nossa história faz parte da gente, né, Marta? Então, se apropriar disso para poder, entre aspas, vender, para poder repassar, para poder replicar, é fundamental, né? Tem algum projeto que tu destacaria que faz esse papel de replicar, de falar da nossa história, que projeto hoje, assim, que tu pode falar com tranquilidade? É difícil, eu acho que é bem difícil para mim falar sobre isso, porque nós, na verdade, não temos esse pertencimento. Então, é uma luta sempre, Dani, porque se iniciam projetos e eles não são finalizados e não tem continuidade. A gente tem a Tafona, o Recanto do Sabiá, esses movimentos tradicionalistas, que para qualquer turista isso é a menina dos olhos, é encantador. Mas, funciona quando? Quando é a Semana Farroupilha, são datas muito específicas, praticamente em eventos isolados. E eu acho assim, o Bric da Praça, por exemplo, é algo que perpetuou, que é bem significativo, que as pessoas vão, mas que muita gente não vai também, né? A gente vai lá, encontra as mesmas pessoas quase sempre. Não que isso seja ruim, mas aonde está a comunidade de Santo Ângelo que não prestigia? Sim. Que não vai quando tem os eventos, as atividades, né? Então, a gente tem uma Fenamilho a cada 2 anos, são eventos muito, assim, isolados. Eu acredito que nós temos que vivenciar mais, nós temos que participar mais, reclamar menos e estar mais presente nessas atividades. E a questão da constância, né? Porque se for esporádico, se for muito pontual, acaba que não vende, né? As pessoas de fato não participam. Exato, e vai desestimulando, e aí as pessoas param de fazer essas atividades, porque
isso se faz com pessoas, né? Sim. São eventos que se faz com pessoas e se elas não estão presentes, elas acabam sumindo. Como que tu acha que os moradores podiam se envolver mais nessa questão da preservação do nosso patrimônio cultural? Assim, que sugestões tu daria para quem está nos ouvindo agora? Eu vou dizer uma Quem vai coisa ouvir que eu não depois, gosto enfim. de falar, que é a primeira coisa é parar de dizer que Santo Ângelo não tem o que fazer. E aí, tem que ir para São Miguel para conhecer as ruínas. Cara, São Miguel das Missões tem um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, mas nós temos vários sítios arqueológicos na região tão importantes quanto, Sim. só não é um patrimônio mundial. Mas não é só disso que nós vivemos. Sim. Nós temos uma região encantadora, cheia de experiências, de um café de cambona com bolinho frito, de um arroz de carreteiro, arroz de missioneiro e tantos outros. Nós temos uma gastronomia incrível aqui. Então, a primeira coisa para mim é isso. Vamos parar de dizer que não tem o que fazer. Tem muita coisa para fazer, sim. E se, eu não sei, eu não conheço, procura se informar o que tem para fazer. Vamos transformar num ato positivo. Sim. Cheio de coisas boas. Porque... Venha conhecer Santo Ângelo, venha conhecer a nossa região, né, que ela é muito rica. Acho que um grande movimento, né, se faria necessário, assim, comunitário, uma onda, né? E eu acho que é isso que os 400 anos vem trazendo agora, né? Porque a gente tem ouvido falar mais, a gente tem visto mais ações, mais movimentação, né, por parte da prefeitura, de alguns órgãos, enfim, né, do Estado. Eu acredito que tu deve estar em festa, né, com os 400 anos. E aí eu queria saber o que tu sabe que está em andamento, o que está acontecendo, quais os preparativos, o que significa para ti esses 400 anos, né, da história das missões. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sou uma otimista, né? Realista, mas bem otimista. Eu acredito que é uma das maiores oportunidades que nós vamos ter, né? Esses 400 anos. E a gente espera de toda a comunidade assim, uma grande integração e participação. E em breve a gente está formatando as atividades. Segunda-feira nós teremos reunião do Conselho Municipal de Turismo. Então, a gente vai fazer um cronograma para disseminar essas informações para que a comunidade realmente participe. Uhum. Com o conselho, com quais os órgãos que estão? O grande projeto Missões é que está à frente, né, dos 400 anos, porque ele é um projeto regional. E aí, cada município também está preparando as suas atividades e Santo Ângelo não vai ser diferente, né? Nós vamos ter várias ações e vamos disseminar essas informações. Vocês da imprensa têm esse papel, né? A gente sabe que as rádios são fundamentais nesse processo. Sempre foram, desde a minha época de comunicação social na Unicinos, que rádio é o grande disseminador e até hoje, com toda essa era digital e que vem para somar, mas a rádio ainda é o grande veículo de comunicação, sem dúvida. A gente vai fazer um bloquinho comercial rapidinho agora e já voltamos com mais 400 anos das missões. Valeu, Dudu. É isso aí, a gente está no ar com a força de Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento e URI, um portal para a vida. Aos ouvintes e internautas, podem interagir com a gente, quer mandar sua pergunta? Pode mandar no nosso WhatsApp as suas perguntas. A pauta de hoje é cultura e história das missões e seus 400 anos. A nossa convidada é Marta Antônia Benatti, diretora do Caminho das Missões. Pode mandar a tua mensagem para o 99911-4660. A gente volta já, 1h21 minutinhos. Daqui a pouquinho tem mais cafezinho. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Apresentação, Dani Schneider. 1h27, 11 graus a temperatura. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro, com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento e URI, um portal para a vida. Lembrando, além das ondas da 104.7, estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Você, amigo ouvinte, pode interagir com a gente, manda teu WhatsApp no 99911-4660. Lembrando que a pauta de hoje é cultura e história das missões e os seus 400 anos. A nossa convidada é Marta Antônia Benatti, diretora do Caminho das Missões. Dani, está contigo. A ideia hoje é a gente falar de cultura, falar dos 400 anos, e a gente acaba falando de turismo também, porque não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Mas seguindo naquela pauta dos 400 anos, Marta, tu tá muito por dentro disso. Como que tá a mobilização, a movimentação, a organização de Santo Ângelo, dos municípios, enfim, até onde tu sabe, né, que tu pode compartilhar com a gente, para que a comunidade também tome posse, né, dessas informações e participe, né, dessa celebração. Os 400 anos, eles estão sendo organizados pela região. Então, o grande projeto Missões é que está compilando todos os dados e todas as ações que vão acontecer, certo? Uhum. Para Santo Ângelo, eu comentei anteriormente, segunda-feira nós teremos a reunião do Conselho Municipal do Turismo, aonde a nossa pauta principal é o que Santo Ângelo irá apresentar. E após isso, então, a gente vai disseminar as informações para todos os santoangelenses, né? Eu acho que é importante, são importantes as ações regionais, mas também é muito importante que nós nos empoderemos, né, do que vai acontecer aqui em Santo Ângelo. Sim. É nosso, os 400 anos são nossos. Sim. Cada santoangelense tem que se sentir parte dessa história e contribuir, porque às vezes a gente fala, não tem nada, o que vai acontecer? Traga até nós essas informações. Eu gostaria que fosse feito isso, a minha sugestão é essa. Tudo vai ser ouvido e vai ser analisado. Óbvio que nem tudo pode ser feito, mas a gente ter um canal de comunicação acho que é bem importante, e eu tenho certeza que também para os ouvintes, que a rádio também pode captar todas essas informações, né? Se as pessoas, não sei aonde enviar a minha sugestão, envia aqui para a rádio, envie para você, envia para mim, para qualquer pessoa que está envolvida nesse processo aí, que com certeza a gente vai analisar com carinho aí, porque tudo é importante. Sim, sim. Quando a gente fala da questão cultural, como eu disse antes, e com a ligação com a questão turística, né? Eu acredito muito no turismo como desenvolvimento econômico, né? Eu acho que ele funciona a partir do momento, como diz o meu amigo Mauro Tidel, ele precisa gerar nota fiscal, de alguma forma, né? Porque para desenvolver de fato. E quando a gente não tem essa apropriação, acaba que mesmo as coisas não andam, né? Porque se eu não conseguir fazer com que o turista, pelo menos pernoite aqui, que ele fique mais tempo,
aqui dentro, acaba que, de fato, eu mando esse turista gastar esse dinheiro que ele tem em outras localidades, em outras cidades, enfim. Como que tu entende que o turismo pode impulsionar a questão do desenvolvimento econômico da cidade, da região? Como que tu enxerga isso? A primeira coisa é nós termos esse pertencimento, tá? Por que isso, Dani? Chega no aeroporto, por exemplo, né? Nós temos aqui hoje é o principal emissor de turista em Santo Ângelo. Só que eu acho que nós não estamos aproveitando isso. Ele chega e praticamente está passando por aqui. Nós temos e sempre tivemos uma noite, né, regional aí comentada, não só na região, no estado, e excelentes restaurantes, bares, e a gente tem desde o rock até o clássico. Nós temos vários estilos, e aí entra o sertanejo. Existe uma diversidade cultural, né? Que eu acho que abrange qualquer tipo, né, de perfil de turista. Mas as nossas ações, elas são muito fracas. A gente realmente não está trabalhando isso. A gente não está atraindo para a cidade. Aí a gente tem um comércio com excelentes lojas de todos os níveis, né? E a gente só vai conseguir mudar isso quando esse pertencimento ele for de fato, né? Ele for utilizado pelas pessoas. Então, começa a nossa autoestima, a gente acreditar, parar de falar mal e falar bem, né? Isso é importante. E o que tem para fazer? Nossa, Santo Ângelo tem muita coisa. Nós temos um centro histórico. Hoje nós temos esse Museu Histórico das Missões, que é lindo, num prédio que, por si só, ele já é um grande atrativo. Sim. E aí você entra com aquele acervo belíssimo. A nossa praça da Catedral é lindíssima, cheia de elementos e iconografias. Cada elemento lá tem uma história, a gente conhecer e saber isso. Começar lá na Rua Missioneira. É a única rua... A primeira rua. Dos 30 povos das missões original. Ela tem o seu traçado original. Olha isso. Sim. As pessoas no mundo criam ruas. Nós temos uma rua pronta. E é histórica, cultural. Então, nós temos mais o outro museu municipal, que agora está fechado, mas com certeza em breve vai ser aberto. E aí, se a gente sair do centro histórico, quanta coisa ainda nós temos para visitar? O que tu destacaria? A arquitetura nossa. Eu gosto de caminhar, e eu acho que todo mundo sabe disso, né? Então, caminhar por Santo Ângelo. Caminhar e olhar os nossos prédios históricos. Claro que muita coisa, né? A gente fala, mas isso derrubaram, aquele lá incendiou, o outro não sei o quê. Ok, foi, passado. O que sobrou? O que dá para a gente visitar? O que dá para conhecer? Nós temos um circuito de murais pintados em Santo Ângelo, que as pessoas também não visitam, também não conhecem. E passam, uma pinturinha, né? Pintaram o muro ali. Gente, isso é arte. Sim. É. E se parar lá para ver, vai ver a placa, vai ter a informação do motivo Exato, daquela pintura estar lá, daquela arte ter sido exato. feita. O nosso brick da praça. A praça já é charmosa e tem muita coisa legal. A gente descendo, nós temos o teatro, nós temos a biblioteca, nós temos um centro cultural nesse espaço, né? A gente tem ali agora também, ainda está em reforma, mas em breve a gente acredita que vai estar pronto, a estação férrea, que é linda. E aí, se a gente sair do centro de Santo Ângelo, também tem muita coisa. Né? As universidades para visitar, para conhecer. A gente está acostumado, mas quem vem de fora adora conhecer. Nós temos a nossa entrada da Zona Sul, né? Que é muito significativa, né? Nós temos lá o monumento à Coluna Prestes
E a gente, eu não concordo, eu não gosto. Gente, vamos história. parar de olhar isso. Vamos olhar a história, o monumento cultural, né? Aquela belíssima avenida de entrada. Eu acho que é ter um olhar diferente. Sim. A gente, às vezes, olha muito... eu gosto, não gosto. E aí perde. Sim. Você perde, a cidade perde com isso. Então, olhar tudo que a gente tem de bom, as coisas positivas e valorizar, porque quem vem de fora, ele não quer saber disso. Sim. Quando eu pego um táxi, eu adoro fazer isso, né? Algumas pessoas, então, que não me conhecem. Como é que é Santo Ângelo? E me dói muito, sabe? Quando eu ouço alguém falando mal de Santo Ângelo. Eu não nasci, mas eu me sinto santo-angelense e eu acho que o turista, ele não quer ouvir as coisas ruins, ele quer ouvir as coisas boas. Sim, nem tá aqui para isso, né? Exato. E não é isso que vai segurar ele aqui, inclusive. Sabe que o nosso entrevistado de segunda-feira, ele encerrou com um conselho que eu acho que serve para todo mundo, não só para os empreendedores, que toda segunda o papo aqui é sobre o empreendedorismo. Mas o Zuco falou assim, leiam. Né, estudem, porque isso nunca vai ser demais. E eu trago isso para qualquer pauta, porque assim, quando a gente começou a fazer o projeto da Rota do Guardião, a gente foi estudar, foi entender. E ali começou a abrir assim várias possibilidades, né, e uma outra perspectiva da cidade, porque, por exemplo, eu não sabia que a nossa catedral era a única construída virada para o sul. Né? Eu não sabia, e eu sou santo-angelense, morei aqui 44 anos na cidade, um pouco fora, mas já voltei, enfim, optei por voltar para Santo Ângelo. E eu fui descobrindo coisas que eu não aprendi na escola, e se aprendi, foi pequena, não lembro, e a gente nunca mais retomou. Eu acho que isso, a partir do momento que a comunidade de fato se inteirar na nossa história, porque quando a gente tem a oportunidade de estar lá na praça, por exemplo, e um guia tá por lá contando a história, é encantador, né? Tu para ouvir, assim, e aí tu vai entendendo outras coisas, porque pra gente, às vezes, é só uma igreja, porque nós nascemos e crescemos vendo a catedral ali. Mas tem uma história riquíssima por trás e que a gente não se apropria e também não sabe compartilhar, e aí acaba achando que não é nada. Como eu falei dos guias, eu queria que tu me dissesse, assim, desse papel desses agentes culturais, dos guias de turismo, para consolidar a nossa história, a nossa cultura, como que isso acontece na nossa cidade, como é que os guias têm trabalhado? Nós temos excelentes guias. Santo Ângelo tem o maior número de guias de turismo, conhecedores da história das missões. E também nós temos muitas pessoas, escritores, né, estudiosos, né, que compõem esse grande projeto Missões e que são muito interessantes e que a gente tem que aprender a ouvir, né, porque disso vai fazer com que aconteça essa mudança. Hoje as escolas, né, têm no seu currículo o estudo da história das missões. Isso é fundamental. Sim. Isso muda a visão do Estado sobre a região das missões. Só falta nós vivenciarmos isso. Nós entendermos o quanto isso é importante. Às vezes a gente fala, se cria muita coisa no turismo, né? Nós não precisamos criar, nós temos pronto. É um turismo histórico-cultural e tudo que vem só agrega. E aí a gente fica pensando, será que é porque está pronto que a gente não dá valor? Talvez se tivesse que construir, a gente, né, teria uma visão diferente. Então, precisa uma mudança não só de comportamento, mas eu digo que a gente tem que abrir o coração, a mente e o coração abertos é que fazem as coisas acontecer. Tá certo. Mais um bloquinho agora, Eduardo? Mais um bloquinho.
Cafezinho Missioneiro com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento e URI, um portal para a vida. Na volta, a gente terá também a participação dos nossos ouvintes, o pessoal está interagindo através do nosso WhatsApp, lembrando que a pauta de hoje é cultura e histórias das missões e os seus 400 anos, com a nossa convidada Marta Benatti, diretora do Caminho das Missões. Intervalinho e já voltamos agora 1h40. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 1h44, estamos de volta com Corsã e URI. E a gente tem participações aqui, hein, Dani? Pessoal interagindo com a gente. Antes de eu trazer as perguntas que vieram, tem uma manifestação aqui da nossa ouvinte Rafaela Pedó, que diz mais ou menos assim, ó: isso aí, amei a fala sobre falar bem de Santo Ângelo, parabéns por incentivar nossas pessoas e falar bem da nossa cidade. Beijo, Rafa. E também temos aqui a participação, trazendo algumas perguntas. A Marcele mandou o seguinte, são 3 perguntas, farei uma por vez. O que ela acha que falta aqui na região para que o nosso turismo seja mais valorizado? Do micro ao macro. Então tá, a gente segue aqui. Marta, fica à vontade já para responder a Marcele. O que tu acha que a gente pode fazer? A primeira coisa é as pessoas acreditar e elas serem também agentes disseminadores. Isso já modifica toda uma ideia, uma concepção de que não tem turismo na região. A coisa mais difícil para nós é ouvir, não tem o que fazer. Santo Ângelo não tem o que fazer. Na região, só tem as ruínas em São Miguel. Então, aonde eu procuro essas informações? Procuro as agências receptivas, os guias de turismo, as pessoas envolvidas com o turismo e a cultura em Santo Ângelo, porque com certeza essas pessoas terão as respostas. Sim. Temos mais 2 perguntinhas. Como o projeto Caminho das Missões beneficia a nossa região? Nossa, vou adorar responder isso. São 30 pontos diretos beneficiados, que vão de casas de famílias, a hotéis, restaurantes. Antes explica para os ouvintes o que é o Caminho das Missões. O que é o Caminho das Missões? Isso. É um projeto de caminhada de longo curso. Hoje a gente pertence à rede brasileira de trilhas de longo curso. E ele foi baseado no conhecimento do Caminho de Santiago de Compostela, só que com toda a nossa história e a nossa cultura. Uhum. Então, ele é um produto turístico de 15 dias de caminhada, 9 ou 4 dias, e de cicloturismo de 6 dias ou 4 dias. Nosso principal emissor é o Paulista. Paulista ama vir para nossas regiões e conhecer toda a diversidade cultural que ela apresenta. Eu costumo dizer que nós temos a 285 é quase um divisor, porque do nosso lado direito, nós temos uma região étnica,
com várias. Aí nós temos russos, alemães, poloneses, enfim. E do outro lado, nós temos o quê? Portugueses, espanhóis, indígenas. E essa, eu pergunto agora eu vou perguntar, qual é a região que tem tanta diversidade cultural como a nossa? E aí você tem o quê? Uma gastronomia riquíssima, costumes, música. Eu ficaria aqui uma hora só falando disso. Tá? Então, o Caminho das Missões, ele representa um pouco disso. Nesse contexto, nós temos assim uma rede hoteleira, nós temos, como eu já falei, as casas de família, que são as melhores e as maiores experiências. Vocês imaginam, o cara sai lá de Minas, né? Chega aqui, ele vem com aquela cultura e ele vai dormir numa casa de família. Ele vai conhecer a gastronomia ali da campeira, como é que a senhorinha lá faz a horta, como é que ela faz o suco de laranja. Então, é tanta coisa para falar que só isso já eu ficaria aqui uma hora conversando só sobre o Caminho das Missões. E as pessoas talvez não conheçam, mas a chegada é sempre em Santo Ângelo. Né? Por quê? Porque Santo Ângelo é o último dos 30 povos das missões, e aí os nossos 400 anos, né? Hoje a gente tem também o Caminho de las Missões, que inicia no Paraguai e termina em Santo Ângelo, aqui no Brasil, passando pela Argentina. Obviamente é um caminho de 30 dias, que são quase 800 quilômetros. E é uma história única, com 3 culturas, e um povo incrível, assim. Uma das melhores experiências, eu já fiz caminhos pelo mundo, mas o nosso Caminho das Missões aqui, nosso porque ele é de todos, né? É espetacular. E uma das coisas lindas que eu escuto é quando alguém nos liga, né, e diz assim, eu sou a Dona Vera do Caminho das Missões. Isso nos faz assim ter a certeza de estar contribuindo e fazendo algo realmente para que as pessoas conheçam a região, vivenciem e essa nossa história, essa nossa cultura riquíssima que existe em poucos lugares do mundo. Perfeito. Mais uma? Temos mais uma perguntinha e já quero aproveitar para agradecer a colaboração da nossa ouvinte, Marcele, obrigado pelas perguntas. A última pergunta dela é assim, ó. Se a Marta acredita que as pessoas têm uma tendência a valorizar mais o turismo de fora, e por que isso acontece, Marta? Ai, se eu tivesse essa resposta, o que nos parece que falta pertencimento, acreditar, conhecer, saber ir buscar essa informação com as pessoas que estão envolvidas. Nós temos 3 agências receptivas em Santo Ângelo. O Caminho das Missões fica ao lado da Cúria Diocesana. A gente está sempre lá durante a semana, às vezes finais de semana aberto, para qualquer um que quiser ir lá conversar, conhecer a história das missões, porque a gente para tudo e vai lá, abre o nosso mapa lá, que é bem grande, e explica o que é a história dos 30 povos das missões e foca mais na nossa região, em Santo Ângelo. Então, conhecer, a gente tem que ler e tem que conhecer. Perfeito. Sabe, tem mais alguma, Eduardo? Não? Temos mais uma manifestação de uma ouvinte, mas eu deixo pro finalzinho. Tá bom, obrigada. Sabes que quando tu falas assim dessa questão do pertencimento, eu concordo contigo, a gente iniciou falando desse sentimento, e aí a gente leva como exemplo, por exemplo, a cidade de Gramado, né? É impossível a gente não falar por conta, né, de ser uma cidade com um grande potencial turístico, e tudo aquilo, como tu falou também antes, foi feito. Não é história deles, né? Foi feito. E aí, por que eu acredito que Gramado, que as pessoas lá, de fato têm esse sentimento de pertencimento. Eles compraram essa história e eles vendem muito bem. Qualquer pessoa, qualquer morador de Gramado sabe orientar para onde encaminhar o turista, enfim, ele sabe dar informação, enfim. E aí eu tenho a impressão de que as coisas não são construídas aqui na nossa cidade
com participação da comunidade, sabe? Eu lembro que no último projeto que nós duas fizemos juntas, inclusive, que foi a Rota do Guardião, que é uma possibilidade do turista conhecer um pouco da história, caminhando um pouco pela nossa cidade. Infelizmente, eu não sei se está ou não ativada a rota, mas os totens ainda estão lá. Foi feita muita pesquisa com muitas pessoas para participar daquilo ali. Então, muita gente tinha conhecimento daquilo e muitas pessoas contribuíram. Então, muita gente comprou aquele projeto porque muita gente participou da realização daquele projeto. Eu penso que isso é um gap, é uma lacuna aqui na nossa cidade. Então, eu entendo que quanto mais as pessoas participarem e quanto mais as entidades, enfim, que forem divulgar, que forem realizar, chamarem a comunidade para participar, esse sentimento de pertencimento tende a crescer. E aí eu queria saber de ti, como que tu entende, Marta, que o setor público poderia ajudar e facilitar e potencializar, né, essa parte do turismo, da cultura, da nossa história? Qual que seria a forma de atuação, assim, não o ideal, porque a gente não tem, né, como chegar no ideal, mas assim, que real e possível na nossa cidade? Como que tu acha que o setor público deveria potencializar isso? Eu acredito que a primeira coisa, o poder público, ele tem que saber o que existe, Dani. Hoje, parece que infelizmente as ações, se não são minhas, se não saírem daqui, elas não têm valor, elas não precisam ser disseminadas. Então, esse pertencimento, falar bem, para mim é fundamental. E dizer o que tem para fazer em Santo Ângelo e valorizar as agências de turismo, valorizar toda a cultura de Santo Ângelo, porque são vários setores, mas do que nós estamos falando hoje passa principalmente pelo turismo e pela cultura. Sim. E essa disseminação das ideias, do que acontece, a gente ter um calendário unificado. Sim. E isso ser divulgado por toda a imprensa é fundamental, porque o papel, a gente tem hoje vários canais digitais, mas a gente sabe, a rádio tem uma função, ela vai em todas as casas. Sim. Qualquer lugarzinho. E isso vai criando, desenvolvendo uma autoestima, um acreditar, esse olhar novo. E aí, quando chega um visitante, seja ele turista ou não, falar disso, conhecer, saber o que está acontecendo. Os 400 anos tem que ser divulgado de uma forma assim ampla, para todos, com todos e para todos, como era o processo jesuítico Guarani. É uma lição antiga, e aí a gente olha lá para o século XVI, XVII, já se trabalhava isso, a cooperação. Por que nós perdemos essa nossa essência? Só olhar para trás. Funcionou, deu certo. Chegamos até aqui. Por que se perdeu? Por que as pessoas deixaram isso para trás? Perfeito, perfeito. Queres fazer a última pergunta, Eduardo? Nós temos aqui a participação da nossa assídua ouvinte, Rose Gallert Antunes, ela que está sempre com a gente, e ela mandou o seguinte, ó: boa tarde, eu sou fã da Marta, ela é uma pessoa maravilhosa e também quero parabenizar por este programa de fundamento. As entrevistas que foram apresentadas nesta semana inicial do programa foram de muito aprendizado e hoje foi surreal. E a Dani está de parabéns também pela iniciativa. Ai, que legal, que feliz. Obrigada, Rose. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse feedback. Muito legal. A gente está partindo para o final e eu quero te fazer uma última pergunta, então, tá? Qual que é a tua visão de futuro, tá, para o turismo de Santo Ângelo, principalmente depois das comemorações dos 400 anos? Eu sou uma eterna otimista. Realista, mas otimista.
Eu espero que com isso, com essa grande oportunidade que a gente tem, a gente faça a diferença. Que a comunidade realmente participe, dissemine, converse, nos procure, venha até nós, seja da forma que achar melhor, mas que participe, que esteja junto fazendo os 400 anos serem uma realidade. Que deixa de estar com meia dúzia de pessoas ou, como se fala, só uma ação política. Não, a comunidade tem que se sentir parte disso. E para isso é fundamental a participação. Sim. E também convite, né? Para que a comunidade participe. Eu acho que tem que haver um chamado de todas as entidades, independente se for pública, privada, de quem for fazer, tem que haver esse chamado, né? Então, de participação das escolas, de participação dos setores, enfim, das entidades que puderem potencializar isso tem que acontecer, né, Marta? Marta, pode falar. Nós temos na Duque de Caxias a sala dos conselhos de Santo Ângelo, e lá também está o Conselho Municipal de Turismo. Então, se alguém se sentir mais à vontade por escrito, telefonar, enfim, da forma que achar melhor, pode levar lá sugestões. Ou na Caminho das Missões, que fica no prédio da Cúria Diocesana. Ou se a pessoa não sabe onde é a Cúria, qual a outra referência que a gente pode dar? Então, eu acho que a Secretaria de Turismo de Santo Ângelo é o canal, né, que é nosso, não é da prefeitura, não é da gestão. É da comunidade. É da comunidade, e lá é que tem que chegar essas informações. É o melhor canal, na verdade. Sim. Mas o Caminho das Missões, ele fica ali entre Cartório Lago Pinto e a padaria central. Nosso Pão. Nosso Pão. Isso. Então ali tem uma entrada, um totem, enfim, cheguem lá, conversem com a Marta, deem a sua sugestão, que vai chegar no conselho, vai chegar também na secretaria. A Secretaria de Turismo também fica ali na esquina do nosso museu novo, né? Então, é só chegar. Gente, foi um prazer, Marta, tá? A gente já tá partindo pro final, então eu quero te agradecer. Vai rápido, né? Vai. Te agradecer mais uma vez, sempre parceira, obrigada. Parabéns pelo teu nível mais uma vez. E depois dessa reunião, mais pra frente, a gente volta a conversar, então, mais sobre os projetos 400 anos. Obrigada aos ouvintes, um beijo pra todo mundo, até amanhã. Isso mesmo, também quero agradecer a Marta por estar presente com a gente, trazendo muito conteúdo, um rico conteúdo pra gente aqui, e aproveitar para desejar um dia feliz. Afinal de contas, mais uma vez, feliz aniversário, tem um dia especial. E eu quero aproveitar também, já que o assunto, né, a pauta de hoje é cultura e história das missões. A Rose, que participou aqui com a gente, ela faz parte da Casa Combina, né? Que é especializada em produtos das missões e também está na rota dos turistas e tem recebido muitos turistas de vários lugares, e tenho certeza que muito bem tem recebido esses turistas, né? Obrigado a Rose pela participação mais uma vez. Lembrando, pessoal, a gente vai ao ar com Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, e Uri, um portal para a vida. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, esperamos a todos. Agora são 2h01.